horas vagas que eu gosto de dizer que eu sou mentor de carreira e liderança, afinal de contas, esse é meu propósito maior. São 14 anos aí que eu venho conduzindo o processo de liderança na prática, assim como você, que vem no mundo corporativo, trabalhando pesado. E isso fez com que eu pudesse depois migrar e ficar há 5 anos já nesse processo de transição de carreira, ajudando basicamente pessoas a terem mais qualidade de vida, mais resultado, mais performance. E eu sigo como princípio Deus, minha família e tal. Como será esses 3 dias aqui? Eu vou dobrando aqui com vocês, vocês vão vendo. Mas, primeiramente, eu quero que vocês guardem que nosso objetivo aqui é muito específico, é muito pontual. Então, nós vamos aprender a como ser mais valorizado e reconhecido sem perder qualidade de vida. Eu vou mostrar isso para vocês na prática, como que a gente vem fazendo isso acontecer, como que eu fiz isso acontecer. Vou mostrar aqui para vocês essa qualidade de vida, ela tem uma forma da gente pensar, tem um método, tá? Então, esses 3 dias, nós vamos passar por algumas ações. Uma das grandes dores, um dos principais desafios que a gente tem é esse. Às vezes você está desmotivado, você está sobrecarregando a sua empresa, cara, já deu, é hora de eu sair. Ó, além disso, eu vou mostrar também qual é o melhor momento e a forma certa de você conseguir fazer esse posicionamento. Você também vai ter uma clareza de como você conquistar esse conhecimento na prática. Amanhã nós vamos entrar um pouco nas ações específicas disso. Amanhã você vai entender, por exemplo, como que a gente vai fazer para fazer um pedido de negociação, um posicionamento. E já no terceiro dia, a gente vai trazer as do bem, bons líderes, pessoas de muito bom caráter, que é a tal da inteligência emocional. Como é que a gente percebe que as pessoas estão precisando disso? Ora, basta a gente olhar como as pessoas se encontram no mundo corporativo, no volume de desgaste que as pessoas estão, emocionalmente no limite. E a gente vê isso por burnout, ansiedade, uma série delas, e a gente vai correr nesses 3 dias sobre isso. Então, veja, não é apenas um conteúdo aleatório para você pegar, para você e começar a seguir diquinhas. Não, pessoal, são ações práticas. Antes de mais nada, eu quero te parabenizar. Você está aqui, pois você poderia fazer como a maioria das pessoas, dos líderes fazem hoje em dia. Só aprendem coisa generalista e não buscam conhecimento específico como que eu vou te ensinar hoje. E acreditam, isso é o pior, que um dia a empresa irá reconhecê-los. E mesmo sendo reconhecidos, eles continuam não buscando conhecimento ou uma estratégia para mudar isso. Esse é o ponto que mais me desconforta. Porque, olha, ninguém merece trabalhar tanto, vestir a camisa da empresa, cuidar das pessoas, dos times, e no fim, não ter o devido e justo reconhecimento por isso, não é verdade? Bom, meu amigo, minha amiga, presta atenção numa coisa. Uma das coisas que mais me ajudou muito a ser valorizado foi aprender a comunicar melhor. Foi conseguir superar a timidez e para fazer um bom network. Então, olha só, coloca aqui de onde é que você está falando, tá? De forma bem prática e simples, eu estou falando de tal lugar, de logística, eu sou de logística. Estou falando de tal lugar, sou de segurança. Estou falando de tal lugar, Ribeirão Preto e sou de TI. Eu sou de Santos, e eu trabalho com treinamento e desenvolvimento de pessoas, tudo bem? Então, naturalmente, você já sabe disso. Só para eu ter uma base aí de onde é que vocês estão, para a gente depois poder ver aqui de onde vocês estão falando. Ó, eu sei que tem gente aí de diversos lugares, né? A gente tem acesso com a internet hoje de diversos cantos. No meu conjunto de clientes mentorados, a gente tem gente do Brasil todo. E isso é muito legal, é muito bacana, porque isso nos dá a possibilidade de a gente levar conteúdo de uma forma um pouco mais desafiadora, porque a gente tem que atender a todas as culturas. Mas seguindo por aqui, pessoal, vejam só, eu quero que vocês peguem algumas dicas práticas para vocês absorverem o máximo desses nossos 3 dias. Vão ser muito rápidos. Vocês vão ver que vai passar com muita profundidade. Porém, aqueles que tiverem que seguirem esse modelo aqui tendem a ter mais destaque. Então vamos lá, ó. Esteja presente, faça por você, mande sua dúvida no chat na hora que ela aparecer. Por quê? Nós estamos fazendo diferente das outras vezes. A gente não está colocando só no YouTube aberto. Então você, meu amigo, você vai poder interagir, colocar sua dúvida aqui no Teams com a gente. E se você quiser, ô Ciro, eu queria fazer uma dúvida aqui, você pode levantar a mão, fazer uma pergunta. A gente vai dar uma paradinha aqui em algum momento no meio ali para responder algumas perguntas, depois no final. Então, cara, isso aqui já é uma demonstração prática para você entender como que é uma mentoria. Olha só, tome nota das sacadas. Eu vou estar falando para vocês. Ó, isso aqui é uma sacada, pessoal. Toma nota disso. Por quê? O nosso cérebro ele compreende mais quando a gente toma nota de pontos chaves. Eu sei que tem perfil analítico que vai anotar um monte de coisa.
Mas quem não tem um perfil analítico, tem um perfil mais dominante, e no terceiro dia eu vou falar sobre perfis, você vai descobrir seu estilo de liderança, seu perfil, tudo bem? Quem não é um perfil analítico, pega só os pontos-chave. Putz, o Chiro falou que isso aqui é uma sacada, toma nota disso aqui. Escolha a melhor de hoje, e por fim, seja um líder de acabativa. O que é o líder de acabativa? No final, pessoal, a gente entende o seguinte, a gente tem que valorizar aqueles que se empenham mais. Se tem uma pessoa aqui, se tem 100 pessoas, se tem 1000, não importa. Hoje nós estamos fazendo nossos projetos, a gente leva em muitas pessoas, já são muitos mentorados, já passamos dos 500 mentorados. De palestra também já tem mais de 1000. Mas aqui nesse modelo, trazendo digital, a gente está começando. A gente está trazendo isso aqui agora. Hoje a gente tem 5, 10, 20, 30. Mas uma coisa é certa, amanhã nós vamos ter 1000. E o método ele vai ser o mesmo, não vai mudar. Então já que você está aqui, aproveite, seja um cara de acabativa. O cara de acabativa não é o cara que só tem iniciativa, é o cara que começa e termina. Então se você se propôs a chegar aqui hoje, se você se propôs a buscar uma mudança, cara, conclui esse processo, conclui esses 3 dias. São só, no máximo, 6 horas. Vai dar 1h30, no máximo, isso aqui. É muito pouco tempo para tanto conteúdo que você vai pegar e que vai te trazer tanto impacto. Ó, quem chegar no final, a gente obviamente trata diferente, vai receber um bônus. Aqui a gente só vai perguntar, pessoal, vai ter só uma perguntinha no final, uma coisa bem simples, sobre um dos aspectos gerais aqui do tema. Então a pergunta, cara, qual foi um ponto-chave nesse sentido aqui para você? E vocês vão responder bem de forma simples e objetiva, e aí nosso time aqui vai pegar os seus dados, e aí você vai receber direto lá, você vai estar em algum dos grupos, a gente vai ver qual grupo você está, aqui a gente vai pegar o seu nome, e você vai receber um bônus especial para amanhã, que vai ser uma apresentação pronta de PowerPoint para você fazer uma apresentação mais estratégica de resultados da sua carreira. Então, cara, isso vale bastante a pena, tudo bem? Guarda isso contigo, que vai fazer muito sentido daqui a pouco quando a gente avançar. Bom, vamos lá, pessoal. Ó, seguindo aqui, além desses bônus, nós vamos trazer outros 2 bônus. Por quê? Porque a gente sabe o seguinte, os bônus que a gente entrega, a gente tem a certeza de que vai ser empregado por pessoas que querem mudança. Por isso que a gente se preocupa em trazer esse algo a mais. Por isso que a gente se preocupa em deixar claro que, assim, esses bônus são para quem realmente está fazendo a diferença, está fazendo a sua ação na prática. A gente valoriza isso. Então, além desse bônus aqui do primeiro dia, você ainda vai concorrer ao segundo bônus, que é um guia prático de comunicação persuasiva no mundo corporativo. Eu sei como que é o desafio aí, eu sei que não é fácil você engajar as pessoas, não é fácil você convencer sua chefia, as áreas de apoio, muitas vezes nem são de apoio, são quase áreas de desapoio, sei que existe essa palavra, mas existe uma forma de você se posicionar. Então a gente vai te mandar um guia prático no segundo dia, você estando presente até o final, e no terceiro dia, aqueles que realmente estão engajados com a mudança, esses vão concorrer a um prêmio diferenciado, a um bônus diferenciado. A gente quer que vocês concorram a uma mentoria prática. A gente fez isso na outra vez, as pessoas participaram e eu não vou conseguir trazer todos aqui, mas vocês vão perceber que tiveram pessoas que já tiveram resultado só com esse conteúdo gratuito, só com essas informações práticas. As pessoas conseguiram lá e aplicar. Então, entenda, isso aqui não é para você achar uma palestrinha legal, tudo bem? Isso aqui já é mentoria na prática. Então, vamos embora, vamos seguir aqui. Ó, olha só, aqui eu falando de tudo isso, falando que das coisas que você pode alcançar, que você pode conquistar, essas coisas todas, eu falando, parece que é uma coisa assim, às vezes distante até da verdade. Eu sei disso. Eu não acreditava também. Por isso eu quero que você veja alguns aí dos mentorados aqui que estavam tão desgastados quanto você. Que, cara, eles também estavam com bastante desafio. E eles entenderam que essa frase aqui, ela é fundamental. Eles entenderam que você só pode conquistar aquilo que você já viu acontecer. Porque eles não entendiam a importância de um grupo, de estar conectado com pessoas que estão buscando as mesmas coisas. Eles até faziam isso no esporte, em outras áreas, na religião, mas na carreira eles não tinham um grupo. Raras as pessoas têm um grupo a se desenvolver na carreira. Por isso que eu gosto de mostrar alguns dos meus mentorados, como por exemplo a Nanda, que é uma engenheira que quando ela veio fazer a mentoria já fez 2 ciclos de mentoria, depois fez um em grupo. Então quando ela chegou, ela estava assim, eu não aguento mais, estou desesperada, cara, quero sair dessa empresa logo. Pelo amor de Deus, cara, você é minha última esperança. E ela, uma engenheira que atuava numa área
diferente da que ela foi formada. Ela queria atuar na engenharia, mas ficava no administrativo, em vendas, e não conseguia saber como que ela se posicionava. Uma baita de uma profissional. Mas aí ela conseguiu entender que era mais do que ela simplesmente ser boa, ela precisava saber se posicionar naquilo que ela queria. Quando ela aplicou isso, ela conseguiu. Hoje ela vive da área dela, ela dá aula, ela atua em 2, 3 empresas, então ela consegue fazer aquilo que ela sempre desejou. Ela só não tinha um método. Como, por exemplo, o Felipe, que era um cara que estava trabalhando assim exacerbadamente, 12, 13 horas direto, múltiplas funções, desgastado, já estava desmotivado. E aí chegou assim, ô Ciro, cara, aqui não tem jeito. Aqui na empresa não vai mudar isso nunca, vai ser sempre assim. Porque sempre foi assim com todo mundo. Hoje ele já não é mais gerente daquela empresa, hoje ele se tornou um diretor, um braço direito do staff, do CEO da empresa. Coordena aí as principais ações estratégicas do negócio. Mudou significativamente, teve aumento de salário. Por quê? Porque ele aprendeu que não era sobre o esforço. E detalhe, hoje ele trabalha menos, com mais qualidade de vida. Então perceba que são sempre estratégias, como a Gisele, que é uma médica. Veja, gente, os diferentes tipos de perfis. A Gisele é uma médica, ela tem uma clínica junto com a sócia dela. Me procuraram pelo Sebrae, eu dou alguns treinamentos em parceria com alguns órgãos, um deles é o Sebrae. E lá eu dei uma mentoria para elas de como elas poderiam conduzir o time delas para ter mais performance, mais resultados. Elas falaram, eu acho que isso não vai funcionar. Mas me recomendaram você, o que a gente pode fazer? Eu falei, cara, vamos dar os passos juntos, estruturando todo um processo de como construir o relacionamento com as pessoas-chave, com os clientes, com os funcionários que eram difíceis. Veja, sempre é método, como a Carol, que era operacional numa empresa de logística, de facilities de logística. Ela estava lá, discreta, super nova, deve estar agora com seus 24, 25 anos, 21 anos, ela é cheia de vontade. Ah, eu sou muito jovem para ter cargo de liderança, Oshiro. Não é para mim. Ela era assistente administrativa, assistente operacional, não lembro bem. Ah, não é para mim, ainda mais nesse ambiente de logística que é tão masculino. Cara, hoje ela é supervisora lá, ela toca a operação, ela conduz os processos. Isso foi um ciclo de mentoria. Então perceba, as pessoas, elas não estão erradas, elas não estão certas. As pessoas só precisam de um caminho. Ó, vocês que estão no Insta, deixa eu convidar vocês, cara, para vocês darem um pulo para cá. Nós estamos aqui no Teams. Corre lá na bio, tem um link para você se inscrever, porque isso aqui a gente vai trazer conteúdo mais exclusivo aqui para essas pessoas. Elas vão poder interagir aqui. Então, tô falando com vocês que estão aqui no Insta, tá? Então, lá na bio tem um link bem legal. Hoje, nosso tema é para você que quer ser mais reconhecido e valorizado, que particularmente não sabe se continua na sua empresa ou não, se sai ou não e qual é a melhor forma de sair. Eu vou dar o passo a passo disso aqui para vocês, tudo bem? Então, se você está no Insta aqui, convida as pessoas que estão nesse desafio que você está vivendo e traz ela para cá. Só ir lá na minha bio, tudo bem? Fechado? Aguardo vocês aqui. E vou voltar aqui com vocês aqui, pessoal. Olha só, o Clemilton, um gerente, cuida de uma regional Nordeste. Ô, Ciro, também estou sobrecarregado, estou trabalhando igual um doido, um monte de função, um monte de demanda, projeto em empresas gigantes, as maiores. Ele atende as maiores empresas do Brasil na região Nordeste. Um gerente. E ele sobrecarregado, cansado, não se sentindo valorizado, desprestigiado. Hoje, cara, ele já fez 2 ciclos, foi pro 3º ciclo, colocou o time dele, colocou 3 rodadas do time dele para fazer mentoria. Mudou significativamente. Hoje ele migrou, ele foi promovido, teve aumento, teve reconhecimento, teve mais engajamento do time. Muito a qualidade de vida dele é absurda. Essas pessoas, eu estou colocando aí, pessoas, vocês podem caçar e perguntar para elas. Melhor do que eu dizer é vocês verem que essas pessoas existem. Vocês podem perguntar para elas, como foi a mentoria com o Ciro? Funciona mesmo? Ou é papo? É um cara que fala bem? Não, gente, é método. Eu vivi isso, eu implantei isso com esses meus clientes na prática. Como o Felipe Canteira, que, cara, é um profissional do mundo corporativo que migrou para a política, que teve vários desafios, teve poucos processos comigo. E um dos poucos processos que a gente teve, num encontro pontual, cara, ele teve uma transformação significativa do ponto de vista de qualidade de vida, de posicionamento pessoal. Então, veja, não dá para eu falar de todo mundo aqui com vocês, pessoal. São muitas pessoas. Eu ficaria aqui muito tempo trazendo para vocês
todas as ações. Se eu fosse falar de todos os 500 mentorados diretos são mais de 500, eu não conseguiria. Então, a minha intenção não é trazer para você aqui esse rol de pessoas que eu tive a oportunidade, a bênção, isso para mim é uma bênção, pessoal, de desenvolver essas pessoas. Eu fui aí o cara do outro lado, igualzinho você, desesperado, perdendo o cabelo, engordando, sem saúde, relacionamento indo para o espaço. Eu sei bem como que é. Nesses quase 5 anos que eu venho mentorando todos os níveis de líderes. Desde aqui, ó, nessas fotos, pessoal, tem desde quem ganha 3 mil, quem ganha 20, 25. Para ser bem sincero para vocês, tem gente que ganha 30, 40, 50 mil reais aí. Às vezes a gente nem coloca para não assustar. Mas o tratamento que eu dou para quem ganha 2, 3 mil reais é o mesmo para quem ganha 40. Foram muitas histórias, grande transformação, que eu tive essa honra de poder falar com essas pessoas, desenvolver essas pessoas que diziam para mim, Oxiro, impossível virar esse jogo. Olha, líder, já anota mais uma sacada muito importante sobre ser um líder de valor. As pessoas, líder, elas não vão se preocupar com você. Você tem que seguir isso aqui, ó. No mundo corporativo, mais importante que velocidade é a direção. Sabe por quê? Elas não vão te valorizar mais do que você mesmo. Parece óbvio o que eu estou dizendo. E pois o óbvio precisa ser dito. Você precisa se colocar como camisa 10 da sua carreira. Quando eu digo isso, não é para você se achar o Senhor Supremo, mas para você acreditar mais em você, no seu talento. Às vezes o que você precisa é só uma direção. Por isso que essa frase é tão importante. Eu fui o cara que fez o esforço gigantesco. O tempo todo eu fiquei focado no esforço. Eu fiquei focado em fazer a força. Porque foi assim que eu aprendi. Quem cedo madruga, Deus ajuda. Esse tipo de coisa. Então, se você tem um modelo a ser seguido, é muito mais eficiente do que você criar o seu. Pois a melhor forma de aprender é com os erros dos outros. Legal, né? Ó, mas saiba que tudo isso é a parte bonita. Lá atrás eu errei, e errei muito, pois eu não tinha uma orientação muito clara, não tinha acesso a todo esse conteúdo, como essa mentoria aqui, não tinha acesso a tantos estudos como esse. Olha só, a gente tem isso aqui hoje na palma da nossa mão. Eu vou falando muito, eu vou bebendo água aqui, se você tiver seu cafezinho, sua água, você pega, você bebe aí também. Tem diversos estudos, pessoal, que nos trazem clareza. Esses estudos, sabe o que é o legal desses estudos? Que eles nos dão assim um chá de realidade, né? Eles nos esfregam na cara a realidade. O mundo corporativo como ele é. Olha só, existe um estudo específico que mediu as 12 principais causas de pedido de demissão. Olha que interessante. E os 2 principais fatores estão ali, ó. Falta de reconhecimento, baixa qualidade de vida. De alguma forma isso está te afetando? De alguma forma você vive isso aí? Pois bem, eu vivi isso aí por muito tempo. Hoje, eu consegui, durante meu expediente, lá na escolinha da minha filha, ver uma apresentação, que lá quase 2 horas, entre a preparaçãozinha dela e conversando ali com os pais, com os professores, a apresentação e depois batendo aquele papo com ela. Hoje eu consigo fazer isso, embora minha vida seja extremamente pegada esse ano, mas eu consigo ter controle. E nos meus últimos 3 anos eu também conseguia. Não foi de sempre. É isso que eu quero que você guarde. Tudo que eu falo para vocês, pessoal, não é papo furado de quem sempre vê isso, não. As coisas foram acontecendo, eu fui construindo isso. Acontecendo não, né? Eu fui construindo isso. Então, lá atrás, eu era assim como você. Eu achava que pedir ajuda aos meus colegas mais experientes seria um incômodo. Às vezes eu não me sentia confiante. E como a maioria dos bons profissionais, eu achava que conseguia crescer. Chegar onde eu queria apenas indo na raça, sozinho. Mas eu não sabia que o mundo corporativo era um grande jogo. E, infelizmente, eu fiz parte dessa estatística aqui, de líderes Highlanders, que querem crescer assim na força bruta, e não sabem pedir ajuda ou procurar apoio, e talvez seja assim, como eu era, como você talvez, eu achava que por ser líder eu deveria saber de tudo, dar conta de tudo, e que a empresa me valorizaria um dia por isso. A real é que ela não me valorizava. A real é que eu não me valorizava. Por isso, meu grande amigo, veja, 85% dessas pessoas aqui, dessa estatística, elas
disseram ter vivenciado episódio de burnout desde algum tempo para cá. Burnout, cara. Essa parada é muito séria. É muito séria. Eu tive 2 vezes isso. Eu tive 2 vezes e eu achava que eu conseguiria dar conta sozinho. 2 vezes eu tive depressão. Uma dessas vezes eu só saí na base de remédio tarja preta, não podia nem dirigir. Você tá maluco, cara? Faz isso com você não. Que bom que você tá aqui para você conseguir sair um pouco desse ambiente e entender uma coisa que me ajudou a virar essa chave, que é entender isso. O nível de reconhecimento na empresa nunca será maior do que o que você aplica e pratica com você. Às vezes eu olho para cá para olhar para o slide, para poder conectar exatamente na mesma linha com você. Nunca você vai ter mais reconhecimento do que você mesmo se dá. E esse reconhecimento não é você bater no peito e falar assim, eu sou bom. Não, não é isso. É você reconhecer, é validar o que você é bom. É você ter dados, ter clareza. Você realmente conseguir evidenciar isso para você. E por não ter clareza disso lá atrás, eu era o mega workaholic. Workaholic é aquele maluco que trabalha igual um doido, né? Sendo sempre o primeiro a chegar, o último a sair, com zero qualidade de vida. Zero qualidade de vida. Na maior parte da minha vida, eu trabalhei 10, 12, 14 horas, cara. E não entendia por que a empresa não me valorizava. Pelo contrário, quanto mais eu trabalhava, mais trabalho eu recebia. Já sentiu isso aí, cara? É horrível, né? E assim, enquanto outros caras que não faziam metade do que eu fazia estavam sempre de boa. Não é assim. Eu aprendi de uma forma muito dura que quem trabalha muito não ganha dinheiro. No máximo, vai ser um coringa de alguém mais esperto que você. Olha, se eu pudesse voltar no tempo, poucas coisas eu teria mudado. Uma delas é eu não ter calibrado a direção, ter ido na raça. Nossa Senhora. E custou muito caro isso, gente. Custa para você também. Custa para qualquer um. Na real, cara, eu me sentia pior do que não ser reconhecido. Eu me sentia injustiçado. Ainda mais quando eu via que as melhores oportunidades iam para aqueles caras que não faziam nem metade do que eu fazia, mas viviam puxando o saco da diretoria. Esse sentimento de injustiça e ao mesmo tempo de impotência, eu acabei com minha saúde. De um atleta campeão de corrida e biatlon, e de fato eu fui campeão na minha região aqui de corrida, fui vice não, ficava entre os 5 melhores de biatlon da minha categoria, com 75 quilos, eu cheguei na condição terrível, passei os 3 dígitos, cheguei nessa condição aqui, bati os 100 quilos. Consegui essa façanha também, uma grande meta negativa, né, por seguir esse modelo, em menos de 3 anos, cara. E eu não enxergava. E pior, as pessoas falavam para mim. As pessoas me alertaram, mas eu não... Sabe quando você... Assim, cara, é assim mesmo. Isso foi entre 2012 e 2014. Eu já tinha conquistado alguns resultados já. Mas olha, não fazia sentido. Nessa foto aqui, eu já tinha alguma coisa, eu tinha tido alguma... Já era uma experiência... Essa foto aqui, ela me marcou muito, que foi minha primeira experiência internacional ao trabalho. Ô, Chiro, então você já estava bem? Sim, eu estava bem. Mas, cara, em relação ao gás que eu dava, ao que eu trazia de resultado, era muito pouco. Só que eu não sabia, né? Não tinha ninguém para falar isso aqui para mim. Os custos disso, eu não estava valendo a pena. Eu não enxergava. E eu não aguentava mais a minha esposa me cobrando mais atenção. E aí mais eu me sentia derrotado. Isso tudo, infelizmente, acabou virando meu estilo de vida. Pode estar acontecendo isso com você. Sem eu perceber, eu vivi as 2 piores síndromes que um líder, que um bom profissional pode ter. A síndrome do bombeiro e a síndrome do fantástico. Vocês sabem quais são elas? Conhece essas síndromes? A síndrome do bombeiro é como até hoje em dia. Eu vivia sempre apagando incêndio e nunca estava bom o que eu fazia. E a síndrome do fantástico, hoje em dia talvez não tenha mais, assim, não tem tanto volume, né? É que no domingo, às 20 horas, para quem é mais novo aí, talvez não tenha pegado isso tão intensamente, já me dava agonia de pensar que logo mais era segunda. Alguém já sentiu isso aí? Já sentiu esse desconforto da véspera da segunda-feira? Ruim demais, né? Ou conhece um amigo de um amigo que sente assim, com algumas dessas síndromes, né? Às vezes não é você, é o amigo do amigo. Pois bem, cara, esse era eu. Eu tinha 10 anos em função de liderança nessa época já.
Sempre no mesmo modelo, com muito esforço, pouco reconhecimento, e eu entendi que não era ser esforçado que me tornaria um líder de destaque, valorizado na empresa, um líder que receberia promoções, oportunidades. Eu precisava fazer algo diferente, eu precisava de um novo modelo de carreira, eu precisava de um método que me permitisse sair daquele anonimato para o reconhecimento, que me desse um pouquinho mais de autonomia e que me permitisse ter qualidade de vida. E eu senti essa necessidade. Não sei se você sente isso, mas eu senti isso muito forte. Depois de eu entender que quem trabalha muito não é respeitado, ninguém ganha dinheiro, eu cansei de seguir aquele modelo. Que por mais que fosse uma empresa multinacional que eu já estava, eu não aguentava ficar naquela rotina insana. E o pior de tudo, era ver meu time sofrendo tanto quanto eu. Eu sofria, meu time sofria. Eu cansei de ver as pessoas sem caráter sendo promovidas. Cansei de perder tempo assistindo séries de TV para me sentir mais leve. Sabe isso? De você ficar viciado em séries, em coisas úteis para você dizer que é o seu caixinha do nada, nós homens, né? Porque a gente queria fugir daquela realidade, era isso. Eu cansei de ficar torcendo pelo sextou. Meu Deus do céu, para encher a cara toda sexta-feira no boteco da esquina, lembro até hoje. Bora, galera, vamos pro esquenta, aí chegava um, outro já chegava, aí um já rachava um negócio. Cara, era sempre aquela mesma história. Olha, eu cansei de me sentir desvalorizado e verem pessoas menos competentes roubando as minhas ideias. Eu cansei de ver, cara, eu levando a ideia pronta, linda, baita de uma sacada que o diretor gostou e tal, e o cara me puxava na caruda na frente de todo mundo e não sabia me posicionar. Falando aqui, me veio um filme na cabeça, assim, e eu lembro da Vanessa, minha esposa, grávida, dizendo que como seria a minha rotina quando a Gabi nascesse? Como é que eu faria para ajudar ela? Só de imaginar, distante da minha filha, aquilo já me fazia mal, como já me faz agora de lembrar. Aquele foi o meu dia do chega. Ver a minha esposa sem saber que marido que ela teria do lado dela para ajudar a cuidar da nossa primeira filha. Bom, naquela semana eu tinha uma certeza gigante dentro de mim, que eu sairia daquele modelo e que eu ajudaria outras pessoas também, pessoas de bem a se transformarem. E um deles que me marcou muito nessa jornada foi esse meu mentorado aqui. Esse meu mentorado, em todos os diversos aí que eu já tive dos clientes, teve uma jornada muito parecida com a minha, um perfil muito parecido com o meu. Então eu quero que vocês ouçam um pouquinho, deixam aí pelas próprias palavras deles, para não ficar eu dizendo, né? Cara, antes de conhecer o Chilo, está bem fresco na minha memória e eu nem quero esquecer, que é justamente para não deixar acontecer novamente, né? A jornada de trabalho assim, sempre foi muito intensa, né, mas muito desorganizada, apagando incêndio. A ação era até boa, a intenção era muito boa, o processo está muito bem estruturado, mas no momento errado, com abordagem péssima, tudo que era para se tornar positivo se tornava negativo, gerava uma resistência, um conflito com as outras áreas, com os meus pares principalmente. Impedia, né, muito o meu crescimento, né, me forçou, né, a buscar uma ajuda, né, me forçou a buscar aí um trabalho de mentoria que é para justamente que eu conseguisse respirar. Eu já estava com a água acima do nariz, né. Assim, era iminente a minha demissão. Era questão de tempo. A empresa já estava me enxergando como uma barreira, como algo, como se fosse um machucado ali a ser tratado, né? E, cara, era mais um custo, pouco benefício, né? Que o meu setor, a minha área, ou até mesmo a minha gestão trazia. E depois desse trabalho aí, claro, né? Acho que não vem ao caso de comentar tudo que foi feito, né? Esse desenvolvimento aí acho que em 6 meses a gente conseguiu mudar esse cenário. Praticamente 6 meses. A empresa já enxergou com os outros olhos, né? Ela já passou a me enxergar, opa, peraí, temos uma ferramenta aqui importantíssima para o nosso processo, importantíssima para o nosso negócio, né? Eu já comecei a participar de reuniões, já começaram a escutar a minha opinião, né? Assim, meu pai se valorizou tanto depois desse trabalho, né? Eu comecei a ter uma valorização, comecei a ter uma notoriedade dentro da empresa,
que surgiu outras oportunidades, né? Eu fui atrás, me desenvolvi, e meu passe ele foi super valorizado ao ponto de eu receber algumas propostas externas de outras empresas, chegar que não, que eu seria uma peça fundamental ali dentro da empresa, dentro do processo, e ela cumpriu, né, nessa proposta de outras empresas, ou seja, alguém que estava totalmente desenganado, assim, as coisas se transformou, né, de uma forma que eu passei a ser necessário. Vamos dizer até da alta direção ali da empresa, né, a fazer parte de ser uma peça ali fundamental para assessorar num determinado ponto, né. Meus amigos, eu posso dizer para vocês o seguinte, vendo, né, ouvindo, sempre que eu ouço um cliente conversando, falando, e com frequência, são vários cases, inclusive o Leandro, agora, recentemente, ele fez algum ciclo de mentoria, inclusive recente, ele saiu desse cenário que vocês estão vendo, ele teve reconhecimento, além de reconhecimento, ele teve aumento, ele teve promoção, ele teve aumento de estrutura, de efetivo, e agora ele está numa empresa melhor do que a dele. Isso foi agora, inclusive, recentemente, essa semana. Inclusive, semana que vem a gente deve fazer um follow-up para estruturar como vai ser a chegada dele lá. Então, vocês vejam, tudo é uma questão de método. Quando a gente tem um método correto, a gente consegue. E lá atrás não era muito claro esse método aqui. Eu fiquei 2 anos, quando eu cheguei àquela conclusão que eu tinha que mudar isso, pro Leandro ter isso aqui redondinho, eu fiquei muito tempo investindo muita grana mesmo, assim, passa de 300 mil que eu fiz de investimento em mim, dos diversas formações, desde o processo de Master Coach, desde especialista em diversas áreas, practitioner, psicologia positiva, analista comportamental por empresas nacionais, empresas americanas. Cara, é muita coisa que eu fiz para conseguir entender que eu vi que tinha muitos métodos para o líder ser mais valorizado, mas o fato é que poucos deles, de fato, ajudavam você na prática. E eu tive que aplicar em mim e perceber que não era somente pegar aqueles conteúdos, aquelas informações e sair aplicando. Não funcionava. Não era específico para quem queria ser mais reconhecido e valorizado. Eram coisas legais. E aí eu revisei meu plano de carreira. Eu percebi que tinha que fazer alguma coisa diferente. Eu criei uma meta para que em 5 anos eu saísse do mundo corporativo, que era para ser em 2021. E quando foi 2018, eu já estava vivendo 100% o desenvolvimento de líderes. Porque eu percebi que meu jogo era nisso aqui. Sabe, primeiro foi um desespero, uma procura, uma ajuda, mas depois eu vi que aquilo era algo mais forte em mim. Então, meu amigo, minha amiga, anota uma sacada muito importante aí. No mundo corporativo, o que realmente faz mal é você não ter oportunidades certas. Enquanto eu apenas sofria, eu não via oportunidade, várias pessoas passavam por mim, eu estava ali perdendo oportunidades, porque eu não enxergava as oportunidades, porque elas também não chegavam e eu não as via. Ficava aquele ambiente cego, sabe quando você fica cego, você não enxerga? Eu tenho certeza que vocês vão encontrar oportunidade onde vocês estão. Mas assim, para eu te ensinar esses pontos chaves aqui, eu quero que você tome cuidado com isso. Eu quero que você tome cuidado para não cair nessa armadilha do conhecimento. Tome cuidado, não faça de tudo. Faça tudo do que for essencial. Sabe aquela frase que as pessoas dizem assim? Conhecimento não ocupa espaço? Mentira. Isso é mentira. O conhecimento ocupa espaço, ocupa recurso, ocupa tempo. Não sai aprendendo de tudo não, cara. Se o que você está vendo até aqui está fazendo sentido para ti, foca nisso aqui. Pega esse método e vai aplicar as ações que a gente vai construindo com vocês nesses dias. Então, conhecimento ocupa espaço sim. Se você não tiver ele na forma correta, você vai se prejudicar. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Para que você saiba a melhor forma de você pedir as contas, para você saber qual é o jeito que você tem que fazer isso, primeiro, eu quero que você entenda que pedir as contas pode ser visto como um ato de fraqueza ou um ato de coragem. O que vai diferenciar um do outro não é o fato em si. Isso é pouco relevante. O que mais é relevante é você entender que isso precisa ser uma ação estratégica de carreira. Ah, Ciro, eu vou fugir porque eu não estou aguentando mais. Cara, não importa, você não está aguentando. Ah, Ciro, eu vou porque eu quero alguma coisa melhor para mim. Ok, também não importa se você só quer uma coisa melhor. As duas razões não são certas, precisa ser estratégica. Eu sempre faço um paralelo assim, ó, pessoal, presta atenção. Sabe o elogio e a crítica?
eles têm que ter peso zero na sua vida. Peso zero. Elogio e crítica tem que ter peso zero. Você tem que ter focado no que você quer. Assim é quando você chega nesse momento de você não sabe se você fica na sua empresa, se você sai, que você está cansado, você não está sendo valorizado e reconhecido. Então, o que você tem que focar é numa visão estratégica. E para isso, vocês têm que entender, olha só, todo mundo fala, ó, sinais que pode ser sua hora de pedir demissão, peça demissão, os 4 sinais, outra matéria, quando sair do emprego. Cara, não falta os sinais, os sintomas, as coisas superficiais. Mas eu pergunto para vocês, aonde que você vai ver? Olha aí, não falta formas, mas aonde é que está o como fazer? Vocês percebem que eles não entregam isso. E vamos lá, aqui eu quero que você já continue tomando nota. Você já deve ter pelo menos aí umas 5, 6 sacadas que eu já anotei aqui, ó, sacada. Você já teve. Agora já anota essa aqui. Essa é específica para esse tema central de hoje aqui. Você tem que entender que existem várias formas de fazer e o que você não pode fazer é fazer as coisas da forma errada. Pior do que buscar o certo é fazer o errado, que você não enxerga. Você acha que é certo, entenda. Entregar a toalha depois de fazer todo o trabalho duro. Pô, Chiro, como assim? Como que assim é errado isso? Meu amigo, você passou 3 anos, 5 anos, 6 meses, 1 ano, 10 anos, não importa quanto tempo. Cara, chegando cedo, você não tá se desdobrando igual um maluco. Você vai pegar e vai sair agora sim? Porque você cansou? É claro que você cansou, e eu sabia já que você ia cansar. Talvez até você sabia que você ia cansar. Mas você não pode entregar de bandeja isso para a empresa, cara. O pior erro é você simplesmente aloprar e sair. Mas, ô Chiro, não aguento mais, já tô tomando remédio. Cara, se você já tá tomando remédio, aí então que você não pode sair por sair. Se afasta, pega uns dias, respira e segue essas estratégias que a gente vai te ensinar aqui, que eu vou te mostrar hoje. Eu vou te mostrar o jeito certo, o jeito errado, vou te mostrar o jeito certo. Deu para entender? É só pegar e aplicar. Segundo ponto, o modelo mental 880, famoso ser resiliente. Eu aguento, Chico. Cara, esse é o jeito errado. Eu vou aguentar. Aí você tem um afastamento, tem 2 afastamentos, cara. Daqui a pouco você não tem nem força para recomeçar. Quantos profissionais chegaram até mim com personalidade alterada, cara, com relacionamento destruído? Para ser bem sincero, até sem relacionamento, sem saúde como eu fiquei, sem contato com seus filhos, se separando, batendo o carro. Eu mesmo quase bati o carro várias vezes, dormindo na estrada. Quantos e quantos? Porque você acha que vai ser o resiliente, vai aguentar até o final, porque a empresa uma hora vai te mandar, você vai aguentar. Não faça isso. Pior coisa que você faz. Se você tem clareza, procura criar uma estratégia, um planejamento, um pacote de ações práticos, como a gente vai construir aqui. Terceiro erro, pedir as contas sem ter outro engatilhado. Nossa Senhora. Eu não sei se esse é o que eu mais vejo, porque eu não medi, não contei isso. Mas eu vi agora um estudo recente do LinkedIn que das pessoas que querem sair das empresas, só 20% procura outro emprego. A maioria só quer sair ou sai de vez sem ter visto nada. A maioria não vê. É uma minoria. Cara, eu sei que você pode estar no seu limite. Eu tenho agora alguns mentorados que estão nesse cenário comigo. E eles entenderam que não vale a pena pedir as contas assim. Que não vale pedir as contas sem você ter o outro pronto. Por algumas razões. Principal delas, o seu passe tem peso 3 quando você está empregado. E quando você está desempregado, se você for um excepcional profissional, baita de um resultado, você vai ter peso 2. Mas se você não tem um resultado top, bem mensurado, bem estruturadinho, não é craque em fazer processo de entrevista, vai para peso 1. Então, cara, não sai assim. Não adianta você querer sair porque, cara, não tô aguentando. Eu cometi esse erro. Eu estava numa empresa, uma multinacional, chamada Coca-Cola. Bem demais. Só que eu era coordenador lá em 2011, cuidava de 8 unidades. E cada coordenador, na época, cuidava de 4. E eu sabia, porque recentemente tinham 2, os 2 saíram e eu assumi as 8. E eu sabia que se eu saísse, eles iam colocar outros 2.
Cara, eu teria voado demais. Talvez eu nem estivesse aqui fazendo mentoria, porque, sei lá, estaria até fora do país hoje, não teria migrado para isso. Mas Deus sabe o que faz, né? O fato é que eu pedi as contas. E eu não pediria as contas com o que eu conheço hoje. Hoje eu não deixo ninguém pedir as contas assim. Porque são poucas ações que você corrige, poucas ações que você aplica, que você já vê que existe luz no fim do túnel. Olha só, outro erro. Não medir as entregas que já fez. Como assim, Oshiro? As pessoas pedem as contas e eu falo assim, cara, me dá os resultados e me dá as pessoas que validam seus resultados. Não, Oshiro, já saí de lá, já, não tem mais contato com ninguém. Não faça isso, cara. Você saiu do lugar, você não validou os seus resultados. Pô, bicho, como é que você vai chegar numa entrevista e como é que você vai referenciar isso? Ah, Oshiro, mas é que acho que não precisa disso. Tudo bem, cargos operacionais, até R$ 2.000. É verdade, as pessoas não vão fazer uma grande validação. Mas se é um cargo mesmo de R$ 2.000 e que seja altamente concorrido, e você na entrevista fala assim, cara, eu tive esses resultados na última empresa, eu saí de lá porque realmente eu não estava conseguindo lidar com a forma da cultura da empresa, e eu cheguei no meu limite, e aí por isso eu pedi as contas, eu achei que se eu avançasse eu ia desgastar, prejudicar a empresa e ia me prejudicar também. Mas eu construí esses resultados. Eu tenho essas pessoas aqui que podem validar meus resultados. Opa! Ei, meu amigo, minha amiga, olha a diferença. Você consegue perceber que é uma outra pegada de apresentação de resultados? Tem nada a ver com aquele desespero de sair correndo sem sequer ter estruturado os seus resultados. Agora você consegue apresentar algo, você consegue apresentar alguma coisa decente na sua empresa, nessa empresa que você está concorrendo. Percebe a importância de você não cometer esse erro. E as pessoas cometem esse erro. Aí depois, como é que você vai evidenciar? Olha só. Vocês estão tomando nota, pessoal? Estão tomando nota? Porque esse conteúdo vai ficar por tempo limitado, tudo bem? Então vão tomando nota, até porque eu vou abrir aqui em algum momento aí para vocês fazerem alguma pergunta, ou alguma pergunta que aparecer aqui no chat aqui, para a gente colocar, para eu explicar isso para vocês, tá? E para vocês terem mais detalhes também, de forma mais personalizada aí para vocês. Uma dor terrível que acomete vários de vocês quando chega nesse estágio. Compartilhar sua dor apenas com família e amigos. Poxa, Ciro, mas o que tem de errado nisso? Eu tô querendo sair da empresa, eu vou compartilhar com ninguém? Meu amigo, quando eu vou fazer mentoria para quem só quer focar em desenvolver o seu time, eu ensino uma coisa para ele: o seguinte, você nunca desabafa com o seu time. Porque o time, ele não sabe separar da amizade com o desabafo de um amigo. Quando você desabafa com o seu time, você está conversando com amigos. E amigos, eles não vão te aconselhar naquilo que você precisa. Se você quer desabafar, meu amigo, você tem que procurar um profissional. A sua família vai passar a mão na sua cabeça. Os seus amigos vão dizer que a empresa está errada. Ah, Oshiro, mas eu tenho aqui em casa, minha esposa meu marido é bem coerente. Não, ele aqui é meu... Ok, você é a exceção. Tudo bem? A maioria das pessoas, quando vão desabafar para pessoas que gostam delas. E aí o que acontece? Logo essas pessoas vão incentivá-las a sair. E sair de qualquer jeito. Aconteceu comigo. Liguei para minha esposa, um belo dia de uma baita de uma pancada, fiz uma baita de uma apresentação complexa, pesada. O diretor entrou e só falou assim, que porcaria de apresentação. Algo nesse sentido, eu não vou verbalizar todas as palavras aqui, que não gosto nem de lembrar. Quer dizer, não muda nada mais para mim, né? Basicamente, que porcaria de apresentação. Isso é apresentação? Sai daqui, volte com isso aqui, nessa pegada, só pra você entender qual que era o jogo. E ali já era meu limite. Eu peguei minha esposa, ela, ó, se você quiser sair, pode sair agora. Cara, por que que eu não fui falar com um profissional de carreira? Por que que eu não fui procurar um gerente sênior? Eu era coordenador na época. Por que que eu não fui procurar o cara que me indicou lá que era um gerente sênior? Cara, tá acontecendo isso comigo. O que você me aconselha? Eu não sabia. Eu achava tudo aquilo que eu falei para vocês, eu tinha que ir na raça. Erro terrível. Então, se você está cometendo esse erro, para. Você precisa procurar ou um profissional mais experiente, ou uma pessoa que vive disso, que ensina isso. Não dá para ser essas pessoas que você ama. Não cometa esse erro, cara. Não envolva ele na sua dor, não. Não faça isso, não. E o outro erro terrível, não ter rede de network aquecida. Meu Deus, essa sem dúvida é a maior, tá? Essa sem dúvida você comete esse erro também. Quantas vezes as pessoas saem
E eu tenho agora, por exemplo, alguns amigos que saíram, pô, Ciro, pô, como é que você tá aí? Queria... Eu falei, pô, agora, cara. Poxa, eu podia ter te ajudado tanto. Você é meu amigo, cara, eu teria te dado uma orientação. Não, é que agora eu tô precisando. Não, tudo bem, vou te orientar, mas talvez eu tivesse te orientado com você nem ter sido desligado. Ou chegar ao ponto de você ter saído de qualquer forma, assim, agora pô, não tem nem recurso, eu vou trabalhar com o quê? Vou te indicar para quem? Vou te indicar para dizendo o quê? Que você não aguentou o seu último trabalho? Que eu sei que essa é a verdade? Percebe, pessoal? Você tem que ter a rede network aquecida antes. Então, se você tá para sair, você não tem pelo menos 5 pessoas que podem te indicar em 5 processos que estão abertos, cara, pelo menos, cara, você está cometendo um erro terrível. Ou, não precisa ser necessariamente nas empresas dele, tá? 5 pessoas que tenham autoridade na sua área, no mercado, que tenha conhecimento. Pessoa, não é aquela lá, o porteiro da empresa X. Não, não adianta, eu vou entregar o currículo no RH. Também isso não serve. É um cara que é um supervisor, que é um encarregado, que é um gerente, um diretor, um coordenador. Alguém que já tem um cargo de liderança dentro de alguma empresa, entende? Reflita nisso, cara. Você tem. Vou fazer aqui uma pergunta, uma retórica, mas quero que você me responda. Aí, conscientemente, pergunta retórica, né? Se você precisar agora pedir ajuda, você tem pelo menos 5 opções, 5 pessoas fortes que podem te indicar a empresa significativa, que pode fazer uma indicação firme, forte para você? E aí? Tem? Agora que vocês estão entendendo quais são esses erros, eu quero que vocês compreendam o jeito certo, que é o que eu ensino meus mentorados. Que é que eu fiz depois, né? Depois que eu aprendi, né? Depois daquele investimento pesado que eu fiz em mim, eu comecei a entender como eu deveria fazer, porque eu quis sair já da empresa, e aí eu soube como fazer o jogo. Presta atenção, primeira coisa, monta um CV de resultados, não de histórico. Como assim, Oshiro? Resultados é diferente. Ó, se tiver um de vocês aí, que me mande um WhatsApp, eu tô lá no grupo lá que vocês estão, tô em um dos grupos. Oshiro, eu tenho aqui um resultado de CV com resultados. Eu tenho aqui uma folha de todos os meus resultados que eu construí. Os projetos que eu entreguei antes do prazo, as reduções de custo que eu fiz, as melhorias que eu implantei que, pô, melhoraram as outras áreas da empresa. Se você tiver uma folha disso aqui, me mandar agora, conseguir mandar agora nos próximos minutos, cara, eu te faço um Pix de R$ 500. Tem que ter agora. 3 minutos. Não vai ter. Por quê? Porque as pessoas só te ensinam o tradicional, óbvio. Ai, faça um currículo, desenvolva o seu currículo. E olha lá que os currículos, na maioria das pessoas, pelo amor de Deus, terrível. Mas não foca nisso. Você tem que ter resultados. Para cada função que você coloca na sua descrição, você tem que ter um resultado atrelado. Implantou alguns projetos significativos, reduziu, participou de você foi uma pessoa-chave numa auditoria de tal coisa, de uma implantação de um processo. Sei lá, alguma coisa você fez de relevante. Ou não? Lógico que você fez. Pessoas que me procuram, que chegam até aqui, são pessoas que têm grandes entregas. Só que não tem mapeado. Faz sentido para vocês? Cara, isso é ouro, hein? É isso que meus mentorados pegam isso aqui literalmente na prática, na unha. Pedir 2 vezes ajuste de salário ou estrutura é o jeito certo de sair. Por quê, Oshiro? Como assim? Olha, o que acontece, pessoal? Todo mundo precisa ser valorizado pelo teto daquilo que você se posiciona. Quando você não tem um hábito, uma rotina de se posicionar, deixar claro o que você tem, o que você quer, sabe o que acontece? Acontece que o seu chefe, ele vai sempre te olhar no limite daquilo que você permite. Você permite, você sempre se jogou, se posicionou até aqui, então ele, quando você pede um aumento de 20%, eu sei, cara, o cara nunca pediu. E aí você nunca pediu porque você nunca pediu. Percebe? Que círculo vicioso terrível.
Você não consegue parar de rodar nisso. Você nunca pede porque você nunca pediu. E quando você pede, ele fala, você nunca pediu. Por que eu coloco isso aqui, pessoal? O jeito certo é pedir 2 vezes isso. Presta atenção, eu explico para vocês, tá? Eu ensino para os meus clientes, para os meus mentorados, que existem 2 momentos específicos para você fazer o pedido. E você precisa pedir 2 vezes ao ano. Só que se você tem uma forma de você pedir isso. O que eu quero que você guarde é isso. Eu quero te entregar a forma certa. Não dá para entrar no detalhe de tudo aqui, tudo bem? Mas você precisa pedir aumento de salário todo ano. Uma regra simples. Todo ano tem inflação, tem dissídio, e raras vezes o dissídio que você recebe é maior que a inflação. E normalmente a cada ano você recebe mais demanda, sim ou não? Teve algum ano que você recebeu menos demanda de trabalho? Então sempre aumenta a demanda, a inflação sempre fica mais alta em relação ao que você recebe de dissídio. Pô, só por isso você já tem razões óbvias de pedir aumento. Só por isso. Mas você ainda faz mais do que isso, você entrega mais que as pessoas, você se compromete mais. Às vezes tem gente que tem mais senso de dono do que o próprio dono. Tem gente aqui que tem mais senso de dono do que o próprio dono, eu sei disso. Não é? Por isso, cara, você precisa saber, você precisa pedir aumento, ajuste de salário 2 vezes ao ano. Poxa, Oshiro, isso aqui é interessante de pensar. Sim, eu trago aquilo que nem tudo é óbvio, né? Isso aqui não é óbvio, isso aqui só quem está dentro de um método vai conhecer. Você precisa pelo menos 10 processos estar ativo agora e chegar ao final de 3. Por quê, Oshiro? Muito simples, pessoal. O que eu mais ouço é, pô, eu sou desreconhecido, sou desvalorizado. Tá bom. E eu já mando assim na lata, na veia. Porque, ó, mentoria, pessoal, é para minoria. Mentoria não é um programa democrático. Aqui a gente está abrindo aqui para dar mais acesso para as pessoas, entenderem o que é mentoria. Mas mentoria é um programa para quem realmente quer, é para minoria. Não é para todo mundo, não. É para quem realmente quer crescer e não é todo mundo que quer crescer de verdade. As pessoas desejam, mas nem querem. Todo mundo quer chegar ao céu, mas ninguém quer morrer, né? Então presta atenção. Por que você tem que ter 10 processos e chegar pelo menos no final de 3? Porque se você chegar ao final de 3, nessa estatística, pela prática, pelo que eu tenho de vivência, pelo que eu pego de vivência de headhunters que vivem disso, estatisticamente você tem chance de ser aprovado pelo menos em 1. E aí o que é mais interessante não é isso. É que muitas vezes, para não dizer sempre, a pessoa descobre que ela não está recebendo tão mal quanto ela achava. Aqui é um processo de você validar os 2 opostos. Primeiro, descobrir se você realmente está ganhando pouco e depois descobrir se você poderia estar ganhando menos ainda, se você está sendo bem valorizado. Quando você vai para o mercado, você descobre, poxa, o cara faz isso aqui tudo e recebe só isso. Caraca, tô bem. Nossa, o cara faz tudo isso aqui e vocês pagam só isso? Nossa. Percebe? Você consegue perceber. O grande lance é você não se prender ao que você acha, porque nossa mente nos engana. Nosso corpo ele quer descanso, ele quer deixar a gente confortável. Então, cuidado com isso, cara. Valida. Essa é a forma correta. Descubra quem cobriria o seu salário. Por que isso aqui, Oshiro? Se eu descobrir, eu não vou nem querer negociar. Não faça isso. O jeito certo é você descobrir quem vai cobrir o salário. Você tem que ter pelo menos um cobrindo o seu salário. Por quê? Porque se você sair pelas razões que você estava até agora, até esse momento, você tinha suas razões, você provavelmente não vai ter aquele jump, aquela continuidade que você quer. Você vai se aliviar de uma dor, vai ficar uns 3 meses numa boa, justificando para sua mente, não, pelo menos estou de boa. E que eu conheço gente assim, você também, que saiu no desespero e depois se arrependeu. Então você tem que ter pelo menos uma que cubra esse teu salário para fazer sentido. Guarda essa ação aqui para você. Usar a empresa atual para se qualificar. Sushiro, essa eu não consigo entender. Bom, isso aqui é muito... É uma estratégia muito premium, muito exclusiva. Normalmente isso aqui eu aplico já nos grupos mais avançados de mentoria ou nos que fazem mentoria individual. Mas, cara, eu tô te trazendo de bandeja aqui, velho. De verdade, você vai entender. Quando você quer ir para uma outra empresa, você quer sair da sua empresa, perdão, você está cansado. E aí, o que eu mostro para as pessoas? Eu coloquei ali em inglês, entre parênteses. Usa essa empresa como uma alavanca. Resiste. Pega seu salário, pega aquilo ali e vai se preparar para a próxima. Na próxima, talvez você vai precisar do inglês.
Na próxima, talvez você precise de um project, de um Power BI. Ou, na próxima, você precisa saber negociar melhor, vender melhor seus resultados, ter mais posicionamento. Cara, usa essa empresa atual para cobrir os gaps que você tem. Não sai no desespero, cheio de gap, cheio de... Quando o recrutador chega e pergunta para você lá, então é que eu não tenho... Poxa, por que você não desenvolveu? Você tinha essa oportunidade de ainda desenvolver sendo remunerado em algum lugar. E se bobear, tem treinamentos dentro dessa sua empresa atual hoje. Talvez tenha parcerias. Talvez tenha parcerias com quem desenvolve habilidades técnicas, hard skills ou soft skills como essas que eu estou te desenvolvendo. Negociação, posicionamento. O jeito certo de você sair também é você fazer uma redução de custo pessoal. Ô, meus amigos, minhas amigas, não saiam no desespero, sem sequer observar o como que está o seu padrão de vida. Você tem que baixar pelo menos 20, 30% do seu padrão de vida. Ah, Chiro, mas aí eu vou sofrer demais, já tá ruim. Cara, bem-vindo à vida. Faz um exercício com o teu cônjuge, com o teu marido, com a tua esposa. Ei, vou querer sair, hein? Ó, a gente precisa reduzir nossos custos aqui. Vamos fazer isso por 6 meses, 1 ano. Cara, ninguém vai morrer. Todos nós, sem exceção, já tivemos condições piores. E sobrevivemos, chegamos aqui. Faça isso, cara. Isso vai te trazer paz de espírito. Você não tem noção que tem gente desesperada. Falta de dinheiro é a principal causa de separação. Guarda isso com você. Tenha uma prática religiosa. Oxi, mas não estou entendendo. Você está ensinando pra gente o jeito certo de sair. O que isso tem a ver? Ó, conversa com 5 pessoas que pediram as contas, que você conhece. 5 pessoas. Conversa com eles. Você vai descobrir que a maior parte dos 5, se não seguir um método, um processo, se não conseguiu se realocar rapidamente, quando a grana foi apertando, entrou em colapso no relacionamento, e aquilo que estava, o psicológico não estava legal, ficou pior. E aí, o que eu sempre falo? Cara, não importa qual é a sua fé, tenha uma. Ah, eu sou ateu. Então se conecte com aquilo que você acredita, que é você ter mais dinheiro, que é, sei lá, o que você achar. Mas tenha uma prática religiosa, uma fé. Quando digo religiosa, algo que você acredita além disso aqui. Porque nessas horas de dor, de descoberta, meu amigo, a única coisa que te cobre é a sua mente. E uma mente que não tem isso é uma mente que está largada, que está exposta às circunstâncias que a vida lhe trouxer. E por fim, isso aqui eu vou te dar uma questão, presta atenção, aqui eu vou descrever isso aqui com um pouquinho mais de detalhe, que é o mais importante de tudo que a gente falou. Sabe aquela parada que as pessoas falam assim, ah, eu não gasto tempo fazendo planejamento, eu vivo hoje, porque a vida acontece entre um planejamento e outro. Sabe esses tipos de frases? Sabe, né? Deixa eu te falar uma coisa. Eu falo várias delas, e já falei algumas aqui. Já te dei algumas sacadas que são frases. Você já sabe, você está com pelo menos umas 10 sacadas, uns 15, de 10 a 20 sacadas você já está aqui, de insights, que dá para você já aplicar já imediato. Eu sei que você já está com isso. Mas presta atenção. Aqui tem um grande perigo. Quando as pessoas falam para você viver o hoje, só o hoje e tudo mais, não fica fazendo planos para você não se frustrar, cuidado. Todo mundo tem queda. Eu tive quedas, você teve quedas, você está tendo uma queda agora. E quando você está numa queda, uma coisa é você saber por onde você sai desse buraco. Outra coisa é você não ter nem ideia por onde você vai sair. Você não sabe nem se você está embaixo, está em cima, se tem saída. Um plano de carreira, ele vai te dar uma cobertura, vai te dar um caminho para você seguir. Ele vai te dar a possibilidade de você saber, ei, eu sigo por aqui. Tem gente que nem sabe se vai ser um cara que vai ser um carreira mais especialista, consultor, ou se vai ser mais gestor, líder, gestor. Nem isso o cara sabe. Talvez você não saiba disso ainda. E aí, quando você for para o mercado, não tem seu teu plano de carreira estruturado, aí você, ó, lasca. Um plano de carreira vai te dar visibilidade de onde você quer chegar, de qual é o seu perfil, onde você quer chegar, o que você precisa fazer para chegar lá. Ele vai te dar um passo a passo. Ele vai te dizer que curso você precisa fazer. O que eu mais vejo são meus mentorados fazendo uma segunda, terceira faculdade, outros cursos. Não, gente, não precisa. Eu tenho já alguns bons mentorados para poder dar case real, que com uma graduação, um inglesinho e habilidade de negociação, posicionamento, vender seus resultados, ganham 15, 20 mil reais. Não precisa de um monte de coisa técnica. Você entende? Mas onde que eu enxergo isso, Oshiro? Num plano de carreira. Sem plano de carreira escrito, desenhado, você está seguindo
o caminho que você acha melhor, o caminho que te falaram. Cara, eu te trouxe aqui todo um passo a passo de todas as ações. Eu quero, antes de eu seguir aqui, eu quero entender aqui de vocês. Olha só, pessoal, tá claro? Eu estou conseguindo ser bem. Vocês estão entendendo que isso aqui não é uma palestra? Vocês estão entendendo a pegada? Isso aqui é uma mentoria. Uma mentoria é assim, ela traz na prática as coisas. Ela traz de uma forma que é assim, cara, nossa, por que eu não enxerguei isso aqui antes? Então, esse tipo de sentimento que você está tendo agora, olha para essas anotações que você fez. Esses tipos de ações são eles que vão ser o caminho para você mudar. Só que você precisa colocar em prática essas ações. Deixa eu te falar uma coisa. Apagou um pouquinho a luz aqui. A gente está chegando aqui, a gente está avançando, estamos indo para o fim. Olha só, cara, já passou 1h20, passou rápido aqui para mim. Eu acho que passou rápido para vocês aí. Bom, espero que tenha passado rápido. Se vocês estão aqui, deve ter passado rápido. Mas olha só, guarda uma coisa com vocês aqui, para a gente vir aqui para uma linha final aqui do dia de hoje, né? Tudo isso aqui que a gente está falando, pessoal, valeria mais a pena vocês não terem aprendido, terem entendido isso, do que vocês terem acesso a isso e não aplicarem. A gente vai ter mais ações ainda, a gente trazer mais coisas. E para você que ficou aqui no final, deixa eu pensar aqui qual a melhor forma de fazer aqui. Cara, vocês estão num grupo, vocês estão no WhatsApp. Vamos fazer o seguinte, tem ali as pessoas que estão no Insta, tem aí as pessoas que estão aqui no Teams. Vamos pedir aqui para o time pegar o nome dessas pessoas aqui, claro, você também pode colocar no WhatsApp, mas manda lá no WhatsApp, manda no meu WhatsApp. Poxa, eu estou aqui, tá? Eu estou aqui. E aí nós vamos fazer o seguinte, para vocês que estão aqui, para a gente distribuir esse bônus aqui de hoje, vamos colocar uma foto lá no Insta, tá? E vocês não precisam responder nada lá efetivamente, tá? A resposta basicamente é você dizer que valeu a pena e colocar por que valeu a pena, tá? Basicamente isso. Eu vou colocar lá no Insta lá uma fotinho aqui dessa primeira mentoria de hoje e vou perguntar assim, cara, você que estava lá, por que valeu a pena para você? E aí você coloca a sua resposta, valeu a pena. Você vai pegar dessas sacadas a que você achou mais relevante. E não importa se você está já fazendo um processo de migração para montar um negócio, você está fazendo um processo para, cara, de repente você migrar de área, sair de gestor para um especialista, ou se você só quer sair da sua empresa, ou se você só quer ter paz de vida, não importa. Só coloca por que valeu a pena essa sessão hoje. Acho que assim fica mais fácil, né? Coloca lá, joga lá o post, quem responder lá, quem responder a gente já chama ali no direct, lá no Insta, a gente chama no direct, e aí já manda direto para a pessoa o PowerPoint aí estratégico aí com a apresentação de resultado para você ter o posicionamento naqueles 2 pedidos de aumento que eu falei para você. Existe uma lógica para você seguir. Tudo bem? Maravilha? Bom, então, seguindo aqui, pessoal, para a gente finalizar aqui com chave de ouro. Estamos acabando. Eu quero que você comente lá, ali no Insta, tá? Para ficar bem prático até pelo passar da hora. E o que nós vamos ter aqui, pessoal? Amanhã nós vamos trazer para vocês ações práticas de reconhecimento propriamente dito. Eu costumo dizer o seguinte, ter resultados e não saber vendê-los, era melhor que você nem os tivesse, porque a sua frustração é certa. Então, amanhã eu vou te trazer ações práticas de como você pega os seus resultados, de como você vende eles na sua empresa, de como você faz o seu líder, o seu gestor imediato já te perceber diferente. Você já percebeu aqui, tem gente que já não vai pedir as contas essa semana. Graças a Deus, não vão cair no erro que eu cometi. Assim como nas outras turmas, pessoas depois me chamam, puta, Chile, graças a Deus, quero assistir aquela, porque eu já estava saindo, não estava aguentando mais. E alguns, naturalmente, depois entram, fazem até alguns processos aqui com a gente mais profundos. Então, amanhã nós vamos trabalhar isso. Você vai aprender como vender esses resultados que você já tem, você vai aprender como catalogar os resultados que você já possui e vender eles. E, quiçá, já na semana que vem, em setembro, você já vai ter um posicionamento. Puta, Chile, vai ser bem oportuno, porque a gente está próximo do budget. Interessante, ó, período interessante para você mostrar os seus resultados, para você fazer um pedido de aumento. Ó, estratégico, por quê? O cara tem que orçar esse negócio aí, vocês sabem disso. Então, fica ligado lá no grupo.
que a gente vai também colocar... Vou colocar aqui uns resuminhos do que a gente viu hoje aqui, vou soltar alguns insights amanhã durante o dia, para você poder apreciar um pouco mais disso. Tudo bem? Olha, foi muito bom estar aqui com vocês. Passou rápido demais aqui para mim. E mais importante, pessoal, de tudo, é vocês seguirem uma frase que eu levo comigo como um grande lema de carreira e de vida. Não são as suas decisões que vão definir aquilo que você quer. Não são as suas condições que vão definir aquilo que você quer. São sim as suas decisões. As suas decisões que definem o seu destino. Então, as condições que você tem aí agora são apenas as suas condições. Se você realmente estiver decidido, engajado em ter uma carreira mais valorizada e reconhecida, basta você tomar a decisão de aplicar o que a gente está fazendo aqui. Fica até o final desses 3 dias, que eu garanto que você terá resultados. Um forte abraço e nos vemos amanhã. Fique com Deus.